Olá, boa noite. Hoje é dia 15 de Abril, Dia Mundial da Arte. Podíamos passar aqui umas boas horas a falar das mais diversas formas de ver e apreciar e até fazer arte, mas não é isso que nos move por estes dias. Por estes dias estamos mais dedicados à questão que acaba por ser o mais importante, Covid-19, e é sobre ela que vamos falar mais uma vez, começando pelos números. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. Boa noite também ao Rui, que não está aqui a mostrar-se, está lá atrás a comandar a emissão. E vamos, então, sem mais demora, aos números. O dia de hoje é um dia que continua com crescimento. Tivemos mais 643 casos confirmados, um aumento de 3,7% em relação ao dia de ontem. Atingimos o número de 18.091 casos confirmados. Também no que diz respeito a mortes, tivemos mais 5,6%, mais 32 pessoas que não resistiram à Covid-19. Atingimos hoje o número de 599 óbitos. A taxa de mortalidade em Portugal já se situa nos 3,3%. Nós tivemos durante muito tempo abaixo daquilo que era a média. Estamos agora em linha com os restantes países e dentro daquilo que é a taxa de mortalidade expectável para a Covid-19. Casos recuperados, temos hoje 383, mais 36 do que ontem, e de referir, como temos estado também a ver nos últimos dias, que a situação na região norte, é a situação que continua, eu não lhe queria chamar mais descontrolada, vou-lhe chamar menos controlada. Houve um aumento de 4,35% de casos confirmados a norte, atingem hoje os 10.751, ou seja, 59,4% dos casos a nível nacional, e também no que diz respeito aos casos mortais, aí exatamente a mesma percentagem que a nível nacional, um aumento de 5,6%, com 339 casos óbitos aí na região norte. A região norte significa 56,6% das mortes pela Covid-19. Uma pequena observação, a população da região norte significa, grosso modo, 37% da população portuguesa. Portanto, estes 37% têm 60% dos casos. E estes números podem ser números que serão interessantes de começarmos a analisar, ou se começarem a analisar numa fase mais adiantada, sobretudo quando se começarem a levantar algumas medidas de restrição que não têm que ser, e se calhar não devem ser, iguais em todo o território nacional. No que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados, ela mantém-se mais ou menos inalterada, portanto as faixas etárias não variam muito nas percentagens que têm tido de casos confirmados. Continua-se a verificar, isso sim, que, por exemplo, a faixa etária acima dos 80 anos tem, à data de hoje, 15,15% dos casos confirmados. E casos confirmados estão 2.741, voltamos a este número já de seguida. No que diz respeito à caracterização dos óbitos ocorridos, o maior grupo, ou o grupo com maior enfoque nos casos mortais, é o grupo das faixas etárias dos 70 para cima e dos 80 para cima. Estes dois grupos representam 86,14% dos casos mortais, e a taxa de mortalidade acima dos 80 está situada nos 14%. Recordemos que temos acima dos 80, 2.741 casos mortais. A manter-se esta incidência de morte acima desta faixa etária, já deu para perceber o que é que ainda por aí pode vir. No que diz respeito ao relatório da caracterização clínica dos casos confirmados, à data de hoje temos 1.200 casos internados e 208 em UCI. Recordo que nós fazemos sempre aquele exercício que é considerar, de uma forma conservadora, que 80% dos óbitos se registaram em casos internados e, por maioria de razão, também em UCI, o que significa que em UCI tivemos hoje um aumento de 8% e que o número de casos internados manteve-se, ou seja, não houve nenhum aumento, isto porque baixou por razão das mortes, portanto o número manteve-se exatamente na mesma e estável.
Terminados que estão os números nacionais, vamos dar um salto até à Amadora para ver como é que está a situação na Amadora à data de hoje. E não está famosa. A Amadora teve durante muito tempo um crescimento muito sustentável e abaixo daquilo que é o aumento médio da área metropolitana de Lisboa. Hoje está com um aumento 3 vezes superior à área metropolitana de Lisboa. O aumento na Amadora foi de 6%, enquanto que na área metropolitana de Lisboa foi de 2,2%. Atingimos hoje na Amadora os 175 casos confirmados. De referir também que isto teve um ligeiro impacto naquilo que são os casos por cada 1000 habitantes. A Amadora tinha, até a data de ontem, 0,9 casos por cada 1000 habitantes. Hoje tem 0,96. Mesmo assim, ligeiramente abaixo daquilo que é a média da área metropolitana de Lisboa, que é um caso por cada 1000 habitantes, e muito longe daquela que é o número de Lisboa, que é 1,9 por cada 1000 habitantes. Na área metropolitana de Lisboa, a Amadora tem um peso nos casos de 5,73%, subiu 2 décimas, enquanto que a população da Amadora, recordemos, só para fazer uma comparação, é 6,4% da população da área metropolitana de Lisboa. No que diz respeito ao peso que tem, ou à representação que tem a área metropolitana de Lisboa em casos confirmados a nível nacional, tem 16,9%, a Amadora a nível nacional representa 0,97%, portanto tem vindo aqui também décima a décima a aproximar-se do 1%. Para terminar, aquele exercício que nós fazemos também, porque é importante, embora possamos achar que a situação está, de certa forma, a ter aqui algumas flutuações, mas comparar, por exemplo, e temos feito essa comparação sempre com Lisboa, a densidade populacional e os casos por cada quilómetro quadrado e por cada de habitantes. Lisboa tem, recordemos, 5.000 habitantes por cada quilómetro quadrado, enquanto que a Amadora tem 7.500 habitantes por quilómetro quadrado. Logo aqui, o peso desta densidade populacional poderia indiciar que haveria muito mais casos na Amadora. Isto significa que, com os dados de hoje, Lisboa tem 9,62 infectados pela Covid-19 por quilómetro quadrado, a Amadora tem 7,3. É verdade que esta diferença já foi maior. Mas, mesmo assim, e considerando o rácio de Lisboa, aplicando o rácio de Lisboa à Amadora, se nós tivéssemos o mesmo número de infectados por quilómetro quadrado, a Amadora teria hoje 231 e não os 175 que registra. Portanto, o caminho ainda é um caminho, mas o caminho faz-se caminhando, como alguém disse. O gráfico da curva, ou da linha de evolução, retirando daí Lisboa, se faz favor, muito obrigado, mostra aquela situação que nós estávamos a comentar em relação à Amadora, ou seja, durante muito tempo, tirem por favor essa linha azul ou rocheada, que está a tapar metade, exatamente, que a linha da Amadora foi sempre uma linha muito, muito estável e muito nivelada. A semana passada houve ali 3 dias em que saltou, depois tivemos ali mais 2, 3 em que o crescimento foi muito, muito ligeiro e hoje um crescimento um pouco maior. Vamos acompanhar os próximos dias a ver o que é que se vai passar, tendo sempre em linha de conta e em consideração que o que acontecer hoje é o resultado daquilo que todos fizeram a semana passada e há 2 semanas. Quanto a números, pela minha parte é tudo. Muito bem. Hoje, passando aqui por algumas novidades relativamente a esta situação pandémica, hoje a grande notícia aqui na cidade da Amadora é que a autarquia adquiriu testes de despistagem de Covid-19 para os profissionais que estão a trabalhar nas instituições da cidade, instituições que têm a cargo os grupos mais vulneráveis, os idosos, as crianças e os deficientes. Nesta primeira fase vão ser submetidos aos testes cerca de 1.200 profissionais, estamos a falar de cuidadores, dos trabalhadores dos lares, em domicílios, os colaboradores, pessoas que fazem o serviço de apoio domiciliário que não parou, muito pelo contrário, cresceu, porque os idosos que estavam em centro de dia estão agora nas suas casas e alguns deles estão a beneficiar do serviço de apoio domiciliário. Portanto, esses profissionais também vão ser rastreados. Só que uma informação, a Amadora tem 19 estruturas residenciais
que têm utentes e que pertencem a estes grupos de risco. Portanto, estamos a falar aqui de um número considerável de instituições que trabalham com estas populações. Dizer também que a Presidente, na nossa rúbrica de checkpoint, hoje referiu que estes testes são direcionados aos profissionais, mas se aparecer alguma situação relativa a algum utente, obviamente que esse utente não vai ser deixado para trás. Também nesse espaço de informação, a Presidente disse que ou vão ser realizados por dia cerca de 40 testes e está previsto que esses testes comecem já no final desta semana. Eles vão decorrer em cada uma das instituições e é uma boa notícia, uma vez que muitos profissionais que trabalham nestas instituições trabalham também noutros locais, portanto não estão propriamente afetos só àquela estrutura residencial, por exemplo, e são pessoas que se movem, portanto há profissionais de saúde que fazem turnos no hospital e que depois trabalham num outro horário nestas instituições, por exemplo, e são pessoas que estão em contacto sempre com populações vulneráveis e que estão muito expostas ao risco e como andam sempre de um lado para o outro, é muito importante saberem se estão bem de saúde para continuarem a executar a sua missão. E este é um passo importante nesse sentido, porque as visitas aos lares, por exemplo, foram suspensas desde que isto tudo começou, portanto as pessoas não têm visitas, não há ninguém de fora que entre nestas estruturas, apenas e só quem lá trabalha, portanto é preciso também precaver que essas pessoas estejam bem de saúde para poderem continuar a executar a sua missão. Até porque o tal fósforo no palheiro pode muito bem ser um desses colaboradores, portanto todo o cuidado é pouco. Exatamente, sem esquecer todos os equipamentos de proteção individual, mas esta é realmente uma boa notícia para a cidade. Hoje foi também divulgado pela Junta de Freguesia de Alfragide a sua entrega de viseiras aos bombeiros. A Junta de Freguesia entregou aos bombeiros da Amadora e aos bombeiros de Algés estas viseiras. Lá está, mais um equipamento de proteção individual que de certeza vai ser muito importante para estas duas corporações. Entretanto, a Margarida Figueiredo pergunta se a Câmara da Amadora terá a intenção, digamos assim, de seguir o exemplo de outras câmaras municipais e distribuir máscaras aos munícipes. Não sei se tens alguma informação em relação a isso. Não tenho nenhuma informação sobre isso, mas será uma boa pergunta para fazer à Presidente no checkpoint. No checkpoint da manhã. Checkpoint que vai diariamente para o ar às 15 horas. Portanto, Margarida Figueiredo provavelmente amanhã às 15 terá a sua resposta. E eu penso que, se não me enganei, a olhar para o alinhamento está na hora de falarmos com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Comandante da Divisão da Amadora da Polícia de Segurança Pública, o Intendente Paulo Flor. Sr. Intendente, boa noite. Muito obrigado por estar aqui connosco nos Minutos Pandémicos e por dispensar um pouco do seu tempo também para nos ajudar a perceber qual tem sido a missão da PSP durante estes tempos difíceis que todos vivemos, quais têm sido as vossas dificuldades e o que é que teve que mudar no paradigma da ação da polícia nestes tempos? Bem, essa é uma pergunta que nos levaria praticamente a noite toda a tentar responder. Primeiro porque não direi que tudo mudou, mas muito daquilo que era o nosso trabalho mudou. Muito daquelas que eram as nossas práticas habituais e diárias mudaram porque evoluímos com o mundo e nesta nova referência de pandemia mundial tivemos que adaptar também a forma como nos relacionamos com o nosso meio ambiente, com as pessoas, com as situações. Todos os dias, todos nós, nestas grandes organizações, e a PSP não é exceção, estamos permanentemente a adaptar-nos àquelas que são as novas realidades. Todos os dias, de acordo com os estados de emergência, de acordo com as limitações, por exemplo, que tivemos agora recentemente entre concelhos, temos que densificar o nosso policiamento e os nossos polícias de acordo com aquelas que são as orientações que vamos recebendo por parte de quem está à frente dos destinos do país e, portanto, nessa medida, somos parte, ou queremos ser parte da solução. É uma realidade muito distinta, esta da Amadora, foi já referido durante este bloco de informação que nós vivemos e trabalhamos numa zona densamente populacional e, portanto, isso acarreta, quando estamos a falar de confinamentos,
de isolamento social acarreta uma carga maior por parte de quem tem de fazer a gestão destas situações e, naturalmente, para nós este tem sido o maior desafio, tentar encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é o normal, a atividade física, a saída para comprar bens de primeira necessidade, todas as questões que estão de acordo com o estado de emergência enquadradas e todas aquelas que não estando, de que forma é que devemos atuar e convidar as pessoas, e acho que a palavra é mesmo esta, convidar as pessoas a regressarem às suas casas quando não têm necessariamente que estar cá fora e não serem elas próprias, como alguém também já disse, o tal fósforo no palheiro. Senhor Intendente, aqui uma pergunta, porque eu penso que isso tem sido mais ou menos visível a nível nacional, tanto por parte da PST como por parte da GNR, que a postura tem sido essencialmente muito focada numa atitude, numa postura pedagógica. Ou seja, mesmo com as limitações que foram impostas por via do estado de emergência, da legislação que, portanto, foi saindo, a postura das autoridades tem sido sempre uma postura mais de pedagogia, de ensinar, de alertar, e aqui passa a expressão, porque pode ser mal interpretada, não de fazer cumprir a lei. Sim, é claro que o nosso objetivo é encontrar este meio termo. Nós, desde o dia 22 de março, seguramente desde essa data, que temos identificadas, ou pelo menos quantificadas no nosso ordenamento operacional, mais de 100 situações de desrespeito do estado de emergência. Estamos a falar de situações que têm a ver com ajuntamentos, com jovens a praticarem atividade esportiva em grupo, situações de venda de álcool, estabelecimentos que deveriam estar encerrados ao abrigo do decreto regulamentar 2A e 2B e que não estão e, portanto, incorrem em desobediência. Mas também é importante dizer que ao longo destes dias, das mais de 100 situações que tivemos, apenas 21 situações se enquadraram em detenções. Portanto, apenas 21 destas muitas situações que vamos identificando foram pessoas que, perante as situações de desobediência, perante esta primeira linha de intervenção e de convite para que as pessoas regressassem às suas casas e fizessem o isolamento, não perceberam, não quiseram fazê-lo, foram identificadas já numa perspectiva de desobediência e foram detidas. Mas esta é claramente a última fase desta nossa intervenção junto das pessoas. Queremos sempre evitar ao máximo, porque estamos todos a viver uma nova realidade, que não é tão nova quanto isso, tem quase um mês de realidade, mas temos que ser conscientes e temos que ter essa pedagogia, e acho que este é o nosso principal papel enquanto gestores de primeira linha no espaço urbano e no espaço público, para que as pessoas percebam claramente que são parte importante e essencial para a não propagação do vírus na comunidade. Sr. Intendente, eu tinha dito antes de começarmos esta conversa em off que era a Helena aqui a fazer as perguntas traiçoeiras, mas vou eu fazer uma antes dela fazer. Se tivesse que classificar a população de 0 a 10 em relação à postura que tem tido perante esta nossa realidade, como é que classificaria? Olha, vou tentar encontrar aqui um número que seja politicamente correto. Diria 8, que já nos aproxima muito, muito do 10, e os 2 que faltam são as situações pontuais que identifiquei, são as 100 e tal situações pontuais, que também estão, muitas vezes, numa faixa etária entre os 20 e os 30 anos. O grosso, digamos assim, da coluna das situações de incumprimento está nesta faixa etária. Por isso, tenho praticamente a certeza que estamos com uma população extremamente consciente daquele que é o seu papel interventivo durante esta pandemia. Muito bem, Helena, é a sua vez, tá? Eu correu mal, a minha rasteira não foi assim tão rasteira quanto isso. Não foi. A minha também não vai ser. Nessa perspectiva de vigilância quase da população da Amadora, tem recebido muitas queixas ou não? Sim, continuamos a ter todos os dias, as pessoas são os primeiros polícias de varanda. Hoje, mais do que nunca, se até a um determinado momento da nossa vida e num dia absolutamente normal de densidade populacional, em que as pessoas muitas vezes são elas próprias que motivam a nossa presença em determinadas artérias ou determinados estabelecimentos ou de locais, hoje em dia, como temos muito mais polícias, felizmente, no caso em concreto, por estarem nas suas residências, infelizmente, porque acabam por nos motivar a estar presentes em muitos parques, em muitos locais,
onde identificam que pessoas que estão a vender algo que não deviam, pessoas que estão perdoem-me a expressão, em amena cavaqueira no meio da rua, que não deviam de estar nesse local, e portanto nós tentamos, dentro do possível, qualificando de alguma forma também as denúncias que nos chegam, qualificando a nossa intervenção, vamos ponto a ponto e caso a caso gerindo e fiscalizando. Mas sentem que tem sido complicado lidar com o pequeno comércio? Tem sido complicado lidar com o pequeno comércio, em parte porque não é o pequeno comércio que é complexo de gerir, é tudo aquilo que a partir daí se verifica. A gestão de filas junto aos passeios, a localização muito concreta de pessoas em determinados locais muito próximas desse comércio local. Se por um lado é importante para a economia que este comércio continue a existir, continue a garantir para que pessoas que não têm a possibilidade de se deslocar ou em transportes públicos ou em viaturas particulares a grandes centros ou a grandes supermercados possam fazer face às suas necessidades no comércio local. Por outro, infelizmente, este comércio local também ele próprio acaba por potenciar situações de maior concentração de pessoas que têm sido, felizmente, têm sido geridas pontualmente e não têm elas próprias também criado grandes problemas. Não podemos dizer que é daqui que advêm os grandes problemas no âmbito do estado de emergência, são eles próprios aglutinadores de pessoas, mas não é por causa disso hoje em dia que temos problemas no Conselho da Amadora. Sr. Intendente, estamos quase a chegar ao... Não, já chegamos ao fim do nosso tempo para variar. Mas, só para terminar, gostava de lhe pedir que deixasse ficar uma mensagem, tendo a mensagem que quero deixar aos amadorenses, e não só, tendo em conta que vamos ter mais 15 dias de estado de emergência, pelo menos. Esses já são quase um dado adquirido. Vamos ver o que vai a seguir. E também que vamos entrar... provavelmente no final desses 15 dias de estado de emergência, talvez num dos períodos mais perigosos desta pandemia, que é o abrir das portas. Ou seja, quando as atividades económicas começarem a ser retomadas e quando começar a haver mais pessoas a ter necessidade de circular. Que conselhos é que gostava de deixar de ficar neste momento? Que mensagem é que gostava de enviar? A minha mensagem é uma mensagem, primeiro, de esperança, que vai correr tudo bem, e nós somos também, por ser na primeira linha, os intervenientes no terreno e no espaço urbano, com muitas das pessoas, é esta a primeira mensagem que queremos deixar para as pessoas com quem contactamos e para nós, porque também estando nessa primeira linha temos que fazer este exercício interno, que tudo vai correr bem. Relativamente àquilo que serão os próximos 15 dias e o retomar de uma vida absolutamente normal, esperamos bem que a seja absolutamente normal, que nunca será igualmente aquilo que foi antes de iniciarmos este estado de emergência. Para lá caminharemos, mas seguramente ainda teremos algum tempo até lá chegarmos, mas a mensagem é claramente esta: façamos cumprir aquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde, que são, neste caso, a autoridade que melhor poderá nos informar daquilo que podemos, enquanto pessoas singulares, enquanto pessoas na comunidade e enquanto utilizadores do espaço público, fazer para não nos colocarmos a nós em risco de saúde pública e não colocar os terceiros. Vamos demorar algum tempo até regressar a essa normalidade, até que isso aconteça e até que possamos estar em normal a convivência social, que continuemos a assegurar que a nossa segurança depende em muito daquilo que fazemos todos os dias em prol dos outros. Intendente Paulo Flor, muito obrigado por ter estado aqui connosco e por partilhar connosco também o seu conhecimento sobre o que se passa na nossa atualidade. Espero que voltemos a falar em breve e aí já para fazer o balanço do que foram estes tempos estranhos na nossa vida. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Deus, boa noite. Obrigado. E já que falámos do regresso à normalidade, não será um regresso à normalidade, mas sei que há por aí notícias sobre horários de transporte, certo? Exatamente, seguimos viagem para o outro lado.
É verdade, só deixar aqui informação. Toda a gente sabe que a Vimec é quem opera aqui o transporte rodoviário na cidade da Amadora. Deixar aqui, não é a única, a Carris também, mas a Vimec cobre uma grande parte do território e há muitas pessoas que ainda estão a trabalhar, que têm que trabalhar e que têm que usar este meio de transporte e referir para terem atenção que os horários mudaram ontem. Portanto, vão ao site da Vimeca ou podem ir também à página de Facebook da Vimeca, tem lá todas as indicações de tudo o que é que foi alterado e, portanto, estejam atentos porque... Eu sei, eu peço desculpa de interromper, e eu sei que sou repetitivo porque quase todos os dias digo mesmo. E podem também ir às nossas páginas porque nós certamente vamos publicar esta informação, certo? Sim, claro que sim. Ok, peraí. É o típico puxar a brasa à nossa sardinha. Exato. Dar aqui um aviso antes de terminar e passar para o Pedro, é que como houve alteração de horários e as pessoas não sabiam, muitas não sabiam, começou a haver ajuntamentos, como agora se diz, nas paragens de autocarro. Portanto, tenham atenção a essa situação e estejam informados e vejam o que é que vos pode facilitar mais a vida e, portanto, consultem os novos horários da Vimeca. Quem não necessitar de ir trabalhar ou quem não tenha a necessidade premente de ir trabalhar e que tenha que ficar em casa, essa será e continuará sempre a ser a melhor opção para os próximos dias. Embora o comércio esteja fechado, uma conhecida marca de mobiliário sueca, não vamos dizer o nome, toda a gente sabe qual é, tendo em conta esta altura, poderia ter lançado neste momento uma nova peça. Atenção que isto é mentira, não vão lá à procura disto. Mas era perfeito se calhar para muito boa gente que insiste em andar na rua. É de utilização única, portanto vejam bem quando é que o querem adquirir e usar e lá está, a mensagem continua a ser sempre a mesma: fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Hoje cabe-me a mim terminar isto, não é? Isto é a emissão de hoje. Isto é a loucura. Isto é a loucura. Podem se despedir se quiserem. Então pronto, nós vamos despedir. Eu, pelo menos da minha parte, até amanhã. O conselho é sempre o mesmo, portanto não vou repetir. Amanhã há mais. Pronto, e é isso mesmo. Boa noite, até amanhã. Fiquem em casa. Como o fim hoje cabe à minha pessoa, não é? Nós recebemos aqui um e-mail, ontem estive em Amadora a receber um e-mail da escola Roque Cameiro, que, recorde-se, foi uma das primeiras, foi a primeira a ser fechada devido ao surto, devido ao Covid-19, por ter precisamente os primeiros casos conhecidos de Covid-19, e, portanto, a comunidade escolar da Roque Cameiro realizou um vídeo motivacional para todos aqueles que estão em casa e para que se mantenham em casa. E, portanto, deixamos aqui um bocadinho do vídeo, e esta é uma forma de sensibilizar alunos, pais, encarregados de educação, para a necessidade de cumprir as normas de higiene e distanciamento social e pronto, aqui fica um bocadinho deste vídeo feito pela comunidade escolar da Roque Cameiro, e eu também me despeço, fiquem em casa e amanhã estamos aqui de volta nos Minutos Pandémicos. Boa noite. Minutos Pandémicos.